Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin fechou o mês de outubro dentro do candle anterior. Inside Bars, seguimos em uma acumulação acima dos 100 mil dólares. Novembro é decisivo, não apenas para o maioral, mas também para as altcoins. Historicamente, novembro é um mês benéfico para elas. Mas eu quero te mostrar exatamente o que é necessário para que estas que estão tão esquecidas acordem. E a gente vai analisar alguns ativos que você pediu nos últimos vídeos. Temos muita coisa para discutir, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou pedir para você, mais uma vez, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Pois bem, fechamos o mês de outubro, movimento brutal, sobe e desce, fechamos o mês acima da faixa de 107 mil e obviamente acima de 100 mil dólares. Dentro da vela anterior, o que nos coloca com inside bars, fazendo com que o mercado vá pressionando cada vez mais este preço. E este afunilamento de preço com um afunilamento do volume, ou seja, com volume em queda, historicamente trazem movimentos explosivos. Ah, mas ele pode ser para baixo. Claro que ele pode ser para baixo, mas a maior probabilidade, e a gente trabalha com probabilidade, é um rompimento e uma aceleração, rompimento para cima e a aceleração, tendo em vista que estamos em uma tendência macro de alta. Só que tem um ponto, novembro costuma ser um mês benéfico para a queda na dominância e, por consequência, benéfico para as altcoins, que pode acompanhar o movimento de alta, que é natural no Bitcoin. Ah, mas você sempre fala que a gente não pode ficar parado, travado, casado com uma data, com um período. É uma verdade. No entanto, a gente usa o histórico para trazer base. E a gente coloca indicadores para que a gente tenha uma maior probabilidade. E o que é necessário, então, para que a gente veja, de fato, uma aceleração nas altcoins? Porque se o histórico pode pressionar, mas a gente não deve ficar algemado a datas ou a narrativas, o que de fato é necessário para que a gente veja este movimento que é tão esperado por tantos? Pois bem, é óbvio que o Bitcoin tem que performar, é óbvio que o Bitcoin tem que romper 116.500 dólares, posteriormente romper os topos. Na minha humilde opinião, esta é a maior probabilidade. E a gente vai discutir amanhã no fechamento semanal. Sim, amanhã, 21 horas horário de Brasília, teremos o fechamento da semana, que é extremamente importante. Vai abrir espaço para a primeira semana útil de novembro. A gente vai analisar de forma minuciosa o Bitcoin no vídeo do domingo. Mas é inegável, precisamos de um rompimento destas faixas para o Bitcoin. Posteriormente, a gente tem que olhar para o que eu chamei ontem e venho chamando há muito tempo, do termômetro do risco real do mercado cripto, que é o Ethereum. O Ethereum, ele marca o seu reinado em cima das altcoins. Eu entendo que o Ethereum é a maior altcoin. E a força de Ethereum é a demonstração de que o mercado está com propensão ao risco, ou seja, que o mercado está olhando para o risco de uma forma muito mais confortável. Então é o Ethereum que vai ser o balizador para esse movimento de força que a gente busca nas altcoins. É o Ethereum, de fato, sustentando estas áreas, sustentando pelo menos 3.500 dólares,
sustentando as bandas de bull market. Vamos lá, vamos puxar aqui, semanal, bandas de bull market. O Ethereum sustentar as bandas de bull market, sustentar a faixa de 3.500, que foi aquele fundo formado em 10 de outubro, é um sinal positivo. Recuperar a faixa de 4.300 dólares é um novo sinal extremamente positivo. E por fim, romper as máximas no Ethereum é sinalizar de fato que a hora do risco mais elevado chegou. O Ethereum é o termômetro. E uma vez que rompermos os 5.000 dólares, será dado um clique. Será feito ou sinalizado um shift, uma mudança de sentimento. É, de fato, a mudança de não estamos tão felizes com o risco para vamos enlouquecer com este risco. Se nós virmos este movimento, que eu entendo que é a maior probabilidade, estruturalmente, por sentimento histórico, se nós virmos nas próximas semanas, nos próximos meses, este movimento, eu entendo que entraremos em uma fase rápida e agressiva de aceleração para os ativos de maior risco, as altcoins. Isso quer dizer que qualquer ativo vai subir? Claro que não. A gente vem falando ao longo do ciclo como um todo. Você deve avaliar as narrativas, você deve avaliar os projetos, você deve ter um equilíbrio entre Bitcoin e altcoins, algo que te deixe confortável, para que você não fique olhando para o relógio a todo momento e falando, elas estão atrasadas. Atrasadas em relação ao quê? A sua expectativa? Você não comanda o mercado é soberano. Nós temos que entender o risco, o retorno em potencial e principalmente o momento. Neste momento, nós estamos com o mercado paralisado em medo e medo extremo. E isto tende a ser benéfico. Mas quando virmos a alteração desse movimento, lembre-se, muitos irão buscar compras. E será neste momento que você deverá fazer vendas, porque a aceleração tenderá a ser rápida, agressiva, brutal. Principalmente se este movimento, combinado a este movimento, vamos colocar este movimento aqui, de rompimento de topos, combinado a este rompimento de topos, trouxer a queda brutal na dominância, o que é a alt-season. Muitos esperam a alt-season, mas não entendem que ela é muito rápida, muito brutal. E se você se perder, se você não tiver uma estratégia neste momento, se você não tiver uma estratégia de venda, se você não tiver um equilíbrio no seu portfólio, se você não tiver tudo pronto hoje, você não vai sair lucrativo. Você não vai sair com lucro. Por quê? Você pode acabar vendendo muito cedo ou vendendo muito tarde. Ou você pode até apostar em vai ter mais uma correção antes da explosão. Isso também pode ser um erro, porque você se coloca apenas em um cenário. Vai corrigir para depois explodir. Tudo bem. E se isso não acontecer? Se acontecer, você está pronto, maravilha. Mas e se isso não acontecer? O mercado não vai ficar te esperando, ele pode subir absurdamente de forma agressiva. E qual é o perigo disso? Você pode acertar o lado do mercado, mas você pode acabar entrando em euforia, acreditando que o mercado vai seguir subindo, 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 e aí você vai comprar, o que pode ser um topo. Então, muito cuidado na hora de se posicionar com a sua estratégia, muito cuidado na hora de vender. Vender é muito mais difícil de comprar. Você realmente acha que dia 10 do 10 foi difícil comprar? Não, quem tinha caixa e tem uma tese de investimento, comprou e sim, neste momento,
está extremamente feliz. Só que vender vai ser muito difícil. Então, fique alerta a isso. Se vender muito cedo, você pode acabar reentrando. Se vender muito tarde, já era. Você vai perder todo o seu dinheiro. Então, o que nós precisamos monitorar? O Ethereum. O Ethereum é o termômetro. E nós temos que ficar de olho em 3.500, suporte, faixas de resistência 4.200, 4.300 e o topo, $5.000. Passando dessa área, a gente tende a ver uma propensão ao risco brutal. E eu quero te mostrar alguns movimentos que são simples agora em algumas altcoins que vocês me pediram, mas que tenderão a acontecer de forma mais brutal e mais rápida, caso a gente veja esse movimento. Que, mais uma vez, eu vou repetir para você. Eu enxergo, Luan, que é a maior probabilidade. Isso quer dizer que você deve sair comprando um monte de altcoins? Claro que não. Este não é um vídeo indicando compra nem venda. É apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas veja o que tem acontecido. Vamos olhar ICP, virtual, AI16, Solana, Avax, Nier, Sui, Game. Vamos olhar virtual. Caramba, cara! Quem comprou no dia 10, em qualquer ponto, está com um lucro absurdo. Quem comprou em setembro, quem comprou em agosto, quem comprou praticamente em julho, está no 0 a 0. Somente quem comprou em maio é que ainda está em prejuízo em virtual. Mas olha só, a gente teve uma alta de 90% na última semana e tivemos um pullback. Podemos considerar uma alta de mais 40%, mas com 15% no semanal. Só que eu devo lembrá-lo que este ativo ele caiu absurdamente e ele já acumula 500% de valorização. É momento de vender? Quando vender? O que é gatilho de venda? Eu sempre olho para o movimento em si do ativo comparado ao percentual que eu tenho do mesmo no meu portfólio. Então eu tenho, vamos dizer, eu comprei virtual aqui. Não consegui comprar o fundo, mas comprei aqui em 52 cents. O percentual que me deixava confortável com virtual, eu estou apenas lhe contando uma história, isso não necessariamente é uma realidade. O percentual de virtual que me deixa confortável no meu portfólio é 2%. Eu quero ter 2% de virtual. Virtual saiu do meu ponto para 1,73. Então esses 2% foram para quase 7%. Caramba, eu estou com uma valorização muito grande. Devo vender? O ponto é, você quer transformar virtual de 2 para 5 para 7% do seu portfólio? Você quer que este ativo tenha essa representatividade? Primeiro ponto. Segundo ponto, este é um ativo que está subindo em conjunto com outros ativos ou não? A sua visão em relação ao projeto é de uma continuidade de alta ou não? E aí a gente olha para indicadores. Quais são os indicadores? Clímax no volume. Quando a gente tem o clímax no volume, ou seja, o maior volume da história no ativo, a gente deve, por uma teoria, e aí a gente vai analisar ponto a ponto, a gente deve fazer pelo menos realizações pontuais. Por quê? Porque isso pode levar a correções. A gente viu este movimento. Virtual bateu 1,60, 1,70, corrigiu para 1,20, retração de Fibonacci, te garanto. Veio para a primeira faixa de retração de Fibonacci aqui. Olha lá, foi lá para 50%. Você poderia ter comprado com um belo de um desconto. E aí ele segue se valorizando. Então, se tivesse este ativo no meu portfólio, 2%, ele foi lá para 7%, eu faria uma realização de pelo menos 20%, 25%. Por quê? Maior volume da história,
depois de uma movimentação muito grande, a gente chegou em uma área que invariavelmente é uma área de suporte e resistência, tá? A gente chegou aqui nessa primeira área de suporte e resistência, vê, ó, resistência, suporte, 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 perdeu, resistência, 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 perdeu. Então a gente chegou nessa área de resistência, voltamos a essa área de resistência. Se tinha 2%, fui para 7% nesse ativo, ele pode estar desbalanceando o meu portfólio. E eu tenho que olhar para a caixa. Então vamos olhar para a caixa. Quanto eu tenho de caixa? Ah, eu tenho 15%. Tá bom, 15% tá te deixando confortável? Não, não tá. Porque se esse ativo corrigir 30%, você pode acabar sentindo um pouco. Então, será que não é maduro, não é inteligente você fazer uma realização pontual aqui, aumenta o seu caixa, fica mais tranquilo, dorme em paz, e aí, se subir, Luan, qual o problema? Se subir, maravilha. Você faz realizações. Clímax, teve mais um clímax. Teve um clímax aqui, um volume maior do que todos os outros anteriores. Pô, maravilha. Faz mais uma venda. Você pode ir beliscando. O ativo não vai só subir. Ele tende a trazer retrações. Ah, não, mas entrou na fase de out-season. Você não vai, preste atenção, não vai conseguir vender no topo do topo do topo. Você não vai conseguir fazer o máximo de vezes que aquele ativo vai entregar. É improvável. Por quê? Porque você nunca vai acreditar que será o movimento final. E aí vai ser cada vez mais difícil você vender por conta da narrativa. Então como que você consegue vender e sair lucrativo nesse mercado? Fazendo vendas pontuais conforme o mercado te dá os indícios. Então você tem o equilíbrio, você tem a exposição ao ativo. Eu gosto muito de condensar percentuais diferentes dentro de setores diferentes. Então eu tenho o meu portfólio, eu tenho Bitcoin, eu tenho altcoins. Dessas altcoins, quantas são do setor X? Ah, são 25 altcoins, maravilha. Quanto que elas representam ali do percentual de altcoins? Ah, elas representam esse setor de DePIN, representa 40%. Aí eu tenho um ativo que sobe muito. Se o percentual sobe demais, eu acabo ficando muito pressionado, eu tenho um peso muito grande daquele setor, que pode ser um problema. Então eu trabalho com certos rebalanceamentos e vou vendendo conforme o mercado vai subindo. Então para quem me pediu para analisar virtual, eu acho que ao invés de eu responder, vai lá e vende, eu tô te mostrando de fato, na teoria e muito combinado à prática, o que você deve levar em consideração e o que você pode levar em consideração para fazer uma venda pontual. Isso pode acabar fazendo sentido. O que não quer dizer que você vai se desfazer de todos os ativos. Combinado? Seguindo, ICP. Ativo também tendo uma valorização interessante. Não estou vendo clímax no volume. Estou vendo uma recuperação levando o ativo para dentro da cunha descendente. Este é um ativo bem estruturado, tem o seu faturamento com o seu ecossistema, está nas mínimas. Avalie com cuidado. Perfil de alto risco, obviamente, vai considerar compras nestas áreas. Não depois de uma valorização de 16% hoje. Eu olharia para fechamento semanal, quem sabe voltasse para essa área e tudo mais. Ah, não voltou, mas eu quero comprar porque eu sou um pouco mais conservador. Acelerar, romper, voltar para testar, aí abre espaço para compra em um fundo ascendente. Ah, Luiz, se ele fizer isso, se ele fizer isto aqui, aí você perdeu o barco porque o conservador acaba sempre correndo este risco de fato. Perfeito? Seguindo, a I16Z, se recuperando do limbo, tendo uma valorização de 23% hoje. Está fazendo clímax? Não. O maior volume está neste candle, neste fundo. A gente não vê um volume de clímax
que justifique, pelo menos olhando para o indicador específico, que justifique realizações. O que não quer dizer que você não deva fazê-lo. Ah, eu comprei aqui em 0021. Poxa, se você comprou, tomou uma exposição muito grande, está tomando um risco muito grande, este é um ativo de risco, talvez possa fazer sentido você rebalancear, para você compor o seu caixa, para você ter um equilíbrio um pouco maior, sem loucuras. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Seguindo, não é um ativo que está explodindo, Solana, muitos gostam, muitos estavam esperando oportunidades de compra. Eu vejo compras em Solana entre 38,2 e 618. Está justamente em 185, entre 50% e 618. Para quem está buscando exposição em Solana, este pode ser um ponto interessante. AVAX, somente o ultra agressivo vai correr o risco de se expor aqui. Por quê? Porque este padrão pode ser encarado como um padrão de triângulo descendente. Só que nós temos aqui, deixa eu ver aqui, não é isto, é isto aqui. Olha, o que nós temos aqui é um triângulo simétrico. Está se sustentando absurdamente, tá? Então nós temos um triângulo descendente, tá? Então se perder esta área, 15 dólares, a gente terá rompido também este triângulo simétrico para baixo, o que aumentará a probabilidade do mercado trazer a VAX para faixas bem inferiores. Agora, uma sustentação dessa área, sustentação de 15 dólares, pode abrir espaço para uma recuperação e sim um rompimento. Você tem que avaliar o quão confiante você está em AVAX. Perfil ultra agressivo vai avaliar compras nesta área, perfil conservador vai ter que aguardar um rompimento e teste. E aí estamos diante de uma aceleração que ainda é necessária para que a gente veja esse cenário se firmar, tá? Para o conservador. NIR, ultra agressivo, maravilha. Conservador somente acima de 3,70, tá bom? Sem tirar nem pôr. Agressivo está dentro de um range, de uma faixa. SUI, mesma coisa de AVAX, tá? Nós estamos diante de um limite aqui, eu acho que até 2 dólares é uma área, um range para o agressivo, que manteria a tendência ainda de alta, pelo menos um mercado saudável. Ou, se você for conservador, você vai ter que aguardar um rompimento e teste desta linha de tendência de baixa. Aí a gente já está falando de 3,50, valores acima de 3 dólares, tá? Então, tem que olhar com atenção. E, por fim, Game by Virtuals, tá dentro do espectro de Virtual, tendo uma valorização estrondosa, né? A gente está vendo uma valorização desde o fundo lá do dia 10 de 800%. E aí eu volto no mesmo assunto, no mesmo pensamento que nós falamos alguns minutos atrás. Teve clímax? Teve um clímax aqui, poderia ter dado gatilho de venda. Não foi um clímax global, tá? Então não é o maior volume da história. E agora a gente está vendo uma aceleração atingindo uma resistência. Então não existem gatilhos de venda gritantes. No entanto, isso não quer dizer que você não deva vendê-lo. Você pode usar outros argumentos e outras métricas, como desequilíbrio, caixa, para realizar, tá? Contanto que você, obviamente, tenha feito boas compras. Perfeito? Então a gente está de olho, estamos monitorando o Bitcoin, mas principalmente o Ethereum e algumas altcoins que estão em faixas de buy zone e outras estão em faixa de sell zone, podemos chamar assim, faixas de venda. Lembre-se, não vai ser nem um pouco fácil você vender. Por isso, você deve se preparar ontem. Ah, não é hoje? Não, é ontem. Porque eu estou falando de coração.
quando começar a acelerar, e eu entendo que é a maior probabilidade, se você não concordar comigo, tudo bem, faz um short eterno e seja feliz, mas a partir do momento que começar a acelerar, mais e mais e mais pessoas irão perder dinheiro, tá? Você pode acabar tendo, eu comprei o topo de dezembro, se você voltar perto deste topo, você vai enlouquecer de felicidade. E aí você vai entrar no nível de ganância mais brutal que existe. E aí você pode continuar ganhando dinheiro, a gente pode ter multiplicações e valorizações acima. E saiba, você não irá vender, porque a narrativa será muito gostosa. Se você se amedrontou por conta da narrativa que está ainda pairando no mercado, de queda, fim de ciclo e tudo mais, entenda. Quando chegar o momento da euforia irracional, a narrativa será tão gostosa que você vai esquecer de vender e aí sim você vai viver um pesadelo, que é o bear market, em que os ativos de fato vão a zero. Combinado? Então, se prepare, invista no seu conhecimento, invista em você. E se de fato você quiser investir em conhecimento, clica no primeiro link da descrição. Nós temos um programa, os programas de conhecimento que a gente apresenta no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Lá você tem acesso a metodologias, estratégias, insights, você tem acesso a meus movimentos, meus planos, você tem acesso a cada um dos cenários que a gente trabalha, você tem acesso às minhas operações, a cada um dos meus investimentos, diversas aulas que dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Primeiro link da descrição, se você estiver interessado, clica, um chat que nosso time será aberto. Basta você enviar um oi e o time vai te encaminhar todas as informações para participar. Se não for seu momento, não tem problema nenhum. Eu convido você a participar do nosso grupo gratuito. Lá tem muitos insights, análises, atualizações que podem te ajudar com o direcionamento. Podem te ajudar na tomada de decisão analítica. Segundo o link da descrição. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.